Olá, avaliadores de imóveis! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui, olha, preparando mais um conteúdo para você hoje, tá? E esse conteúdo que eu vou falar hoje é novidade. Não é uma novidade tão recente assim, mas é uma ferramenta que está começando a ser utilizada pelos corretores de imóveis, para uma pessoa que queira vender o seu imóvel, para uma pessoa que queira comprar um imóvel. Eu estou falando do quê? Da tabela FIP-ZAP. Vamos explicar o que é isso e alguns cuidados que você deve tomar para utilizar uma tabela FIP, porque nós estamos falando de média, de mediana, ou seja, de um número obtido através de um estudo estatístico. Acontece que o estudo estatístico não é a representação total da população, né? Ou seja, não é a população total. E muitas vezes aquele estudo estatístico não se aplica ao caso específico do imóvel que você está comercializando, né? Que você está fazendo uma venda, que você está fazendo uma locação. Então a gente tem que saber utilizar essas informações de média, essas tabelas que vêm dessas instituições. Então nós vamos fazer aqui, é lógico, elogios, mostrar que sim, é importante que essas instituições, empresas, invistam na construção desses dados, na disponibilização desses dados. Isso faz bem para o mercado, mas a gente tem que tomar muito cuidado de como que nós estamos trabalhando com isso para também não ficar, né, gerando mais distorções. Você cria uma ferramenta para diminuir as distorções, para dar mais segurança para o mercado, aí acaba usando aquilo errado e gera mais distorção ainda. Então vamos lá, vou começar a falar um pouquinho sobre essa questão de ter informação, de ter tabelas que propiciem uma média para a gente. Vamos lá. Esse estudo, tá, gente, sobre a importância de ter informações para que a economia siga, né, um fluxo contínuo, estável e aquele negócio que seja bom para os dois lados, é muito estudado. E quando nós não temos a informação, pode ocorrer aquele caso em que uma parte do negócio, uma das partes que estão negociando, tenha informação e o outro não tenha. Quando ocorre isso, nós dizemos que existe uma assimetria de informações. Assimetria de informações. Então o que vai acontecer? O exemplo que eu já dei para vocês aqui, o caso, né, dos veículos. Tá? Isso foi estudado muito nos Estados Unidos. Que tem aquele garagista que é o cara que se especializa em comprar veículos e revendê-los com alguma margem em cima daquilo que ele pagou. Especialmente carros usados. E aí o que acontecia? Esse garagista, como ele conhecia sobre o mercado, ele conhecia sobre o carro, ele conseguia forçar para quem estava ali vendendo aquele carro um preço bem menor. Então ele colocava lá que ele conseguia comprar um carro por $2.000. Aí evidentemente que ele ia colocar os custos que ele tem, o próprio capital que ele está utilizando ali, que é um custo de oportunidade, mais alguns impostos, as despesas dele de manter a garagem, os anúncios e tal. Aí você imagina, ele poderia vender isso por $3.000. Mas é que na verdade ele já tinha comprado por um preço muito menor, que seria o preço médio de mercado, muito abaixo da média. E na hora de vender, dependendo do cliente que ele encontrasse, ele conseguiria colocar aquilo por um preço muito maior que a média de mercado. Então ele venderia aquilo por $8.000. Então ele multiplicou por 4 o valor que ele comprou. As falar que legal, né? Que vendedor espertalhão, que garagista, esse que é bom, né? Conseguiu comprar um negócio lá embaixo e vender por um preço lá em cima. Tá, tem lógica isso na economia, tudo bem, não tem problema nenhum você conseguir comprar bem e vender melhor ainda. Não tem nada de errado nisso. O problema é que quando isso acontece com uma constância muito grande e uma das partes está sendo prejudicado, no caso aqui, duas pontas das 3 estão sendo prejudicadas. Porque está sendo prejudicado quem vendeu e está sendo prejudicado quem comprou o veículo. E isso, tá, gente, acaba
provocando um efeito dominó na economia. Porque essa pessoa aqui aí, ele não consegue fazer um bom negócio com aquele valor que ele adquiriu, que ele conseguiu da venda do carro. Esse aqui acaba pagando muito, né? Depois do momento que ele precisa vender aquele carro também, não vai conseguir. Aí ele vai chegar e encontrar lá $2.000 ou menos pelo carro, então ele vai ter um prejuízo. E isso no todo, quando você olha o todo da economia, isso é ruim. Isso é ruim porque você tem partes que aí eles param de fazer a economia girar. Então, por exemplo, se ele tivesse vendido aqui por $3.000, esses $1.000 a mais, ele poderia colocar aquilo na economia, ele poderia gastar com roupa, com outro objeto, investir num outro carro, ou num outro carro melhor ainda, tá? Essa pessoa aqui não pagaria 8 mil, talvez pagasse 4, 4,5, tá? Mais perto do que seria a realidade. E, consequentemente, ele teria também dinheiro para investir em outras coisas. E esse aqui que está vendendo, ele se obriga a ser mais eficiente. Então, quando você olha o todo da economia, né, e que você vê que as pessoas, às vezes, estão tendo um lucro menor em cada negociação, mas mais negociações podem ocorrer, a economia como um todo está girando mais. E o outro fator que eu já comentei com vocês é aquela questão da confiança. Quando a pessoa sabe, ela tem uma ideia do valor, ela se sente mais segura em fazer a negociação. E o que eu comentei com vocês é o caso das mulheres. Não que as mulheres não possam ser excelentes motoristas, excelentes mecânicas, não é nada disso, tá, gente? Eu só estou dizendo que há um tempo atrás era mais incomum as mulheres saberem mais sobre carro. E na verdade isso ocorre até hoje. Você pode ver que os homens vão se interessar mais pela potência, pelo motor, como que funciona e todos aqueles recursos tecnológicos que tem um veículo. Isso faz parte mais do métier da conversa dos homens, né? E aí as mulheres, quando elas estavam sozinhas ali, sem o pai, sem o irmão, sem o esposo, a pessoa se sente mais insegura para fazer a negociação. E isso é ruim porque a economia gira um pouco mais devagar. Então, quando as pessoas têm uma fonte de informação, elas estão mais seguras do que elas estão fazendo, é mais fácil ocorrer o negócio e, consequentemente, se ocorrem mais negócios, isso faz bem para toda a economia. Beleza? E aí é que entrou, então, a tal da tabela FIPE. Ora, hoje, qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa desligada de carro, ele não tem interesse, ele só vai ter que comprar um carro agora porque surgiu uma necessidade pessoal, profissional, e ele vai ter que comprar um carro. Ele não vai mais estar naquela situação, gente, que ele vai comprar um carro numa garagem, ele vai precisar comprar um carro usado, ou ele vai pegar um anúncio, né, na internet ou num jornal e comprar um carro de um particular. Ele não vai sair daquele total desconhecimento, que ele vai ficar pensando, para quem que eu ligo? Pro meu pai? Pro meu tio? Pro meu irmão? E se não tivesse ninguém ali para dar uma informação para ela do círculo, né, de pessoas de confiança? Ficar perdida a pessoa. Hoje não, essa pessoa pode abrir a tabela FIPE e ela vai pelo menos com uma ideia. Mas lembrando, aí é que entra o problema das tabelas. As tabelas, elas são médias, Quando nós falamos de média, acontece isso aqui, pessoal, ó, lembra? Nós temos aqui uma média no gráfico, ó. Isso aqui no gráfico, essa curva, ou essa reta aqui, representa a média. Inclusive você pode fazer ali uma equação, né? Uma equação para descobrir qual que seria essa média. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, o preço em função do ano do carro, alguma coisa assim nesse sentido, né? Aí até o gráfico era invertido, né? Porque seria ano mais jovem, né? Vamos até tirar o ano aqui, porque senão... Ah, não, tá certo, isso mesmo. Tá, vamos deixar aqui, ó. Ano mesmo. Tá? Quanto maior o ano, maior o preço que você vai estar tendo. Mas isso aqui, gente, é média. É média, pessoal. Porque o que vai acontecer? Você vai ter, nessa média, valores que estão abaixo, que são os valores do quê? Das amostras.
Isso aqui é o que realmente você encontrou no mercado. Os carros que estão sendo negociados ou os carros que estão ofertados. Mas você vai ter aqueles que estão acima. Pode ocorrer essa situação, como eu estou mostrando aqui para vocês, em que as amostras e a média não tem lá muita diferença. Então nós vemos que aquela curva, aquela reta, ela ficou ali muito próximo daquela nuvem amostral, né? E aí tem essas diferenças aqui, ó, entre o caso real, que é a amostra, e a média que nós obtivemos, que é o desvio, lembra? E que a gente faz, inclusive, um estudo estatístico que calcula o desvio padrão, calcula depois a variância. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que média, tá, não é absolutamente a representação do real. Ela é uma aproximação, ela é um indicativo. E eu já mostrei para vocês em outros momentos que sim, nós podemos ter amostras que estão tendo uma diferença muito grande. Muito grande. Então imagine a primeira situação que eu estava com amostras sempre muito próximas aqui. E agora eu coloquei amostras que estão bem longe, ó, tem um desvio enorme. Mas a média pode continuar a mesma. Mas a pergunta é, se a gente excluir essas aqui, ó, essas amostras longe, essa média aqui tem a mesma ou uma melhor representatividade desse momento agora que eu incluí essas amostras aqui muito distantes? A resposta é lógico que não tem a mesma representatividade. Se eu estiver estudando isso aqui, ó, tiramos aqui, certo? Tiramos. Essa amostragem aqui, tá, gente, vai ter uma média que está representando muito mais a verdade dessa população. Agora inseri isso aqui. Coloquei amostras aqui. Essa média, tá, ela não tem o mesmo poder de representação. Porque você vai ter um valor aqui, eu tenho 100. Mas pode ter uma que tem 160, você pode uma que ter 40 aqui embaixo. Então essa média que eu obtive não representa muito bem essa população, porque tem muita variação. O problema dessas tabelas é que elas vão se tornando cada vez mais usuais e elas vão virando fonte absoluta de verdade. O que aconteceu com os carros? Aconteceu isso hoje. Cara, você pega um carro da mesma marca, o mesmo modelo, as mesmas coisas, igualzinho, foi produzido ali. Saiu um da fábrica, saiu outro. Um foi para uma determinada cidade cheio de buraco, tal, e o cara usou 120 mil quilômetros aquele carro. Esse aqui o cara usou 10 mil para ir trabalhar no asfalto, tudo bonitinho e tal. E o pessoal, pela tabela FIPE, tá tratando tudo como igual. E isso para o mercado não é bom, porque os carros têm as suas particularidades. Então, o que acontece quando se adota o critério FIPE como absoluta verdade? Como se a FIPE tivesse o poder de definir o valor do carro. E não é isso que a FIPE faz, gente. A tabela FIPE não deve fazer isso, não deveria. A tabela FIPE devia ser o quê? Um indicativo para que não ocorra aberrações dessas assimetrias que ocorriam aqui. Do cara comprar por um preço muito pequeno e depois revender para alguém por um preço muito alto. Ela é um indicativo. Mas aí quando você pega o caso concreto de um carro, você tinha que estar olhando as particularidades, lógico, gente. Se o carro tem algum amassado, se a pintura tá boa, se o carro foi principalmente um carro pouco rodado, gente. Se o carro tem ali algum barulho diferente, quando você pega uma pessoa que entende muito, um garagista, um mecânico que vai, né, fazer uma análise, o carro pode ter lá um barulho na suspensão, um barulho no motor, e aí não tem nem como comparar os valores, tá, de tão grande que pode ser dependendo do carro. Mas está todo mundo tratando aquilo como se fosse uma verdade universal, não, porque a FIPE falou. Então as pessoas conversam por telefone hoje, nem olharam, né, o carro do outro, estão fazendo uma negociação, é muito comum, né? Então, você está comprando um carro de 70 mil, você passa o seu de 30 e entrega 40. Hoje é comum fazer isso, essa negociação. Só que as pessoas nem param mais para olhar o carro.
Eles perguntam, quer na FIP? Quer na FIP? Então fazemos na FIP. Entende? Não tem nenhum problema se duas pessoas decidirem fazer isso. É a liberdade que o capitalismo nos dá. Mas você entende que hoje nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo assim, o cara que não cuidou muito bem do carro, ele está sendo beneficiado pela FIP. Por quê? Porque o carro dele estaria aqui embaixo. Aquele que cuida mais, ou até o cara que rodou menos com o carro dele, ele está sendo o quê? Prejudicado, porque ele vai ser puxado para cá. Então existir uma tabela, tá? É bom, é excelente, dá segurança, acelera os negócios, isso é ótimo para a economia. Quando que esse uso da tabela começa a ficar um erro que está acontecendo hoje com veículos? É aquilo se transformar na decisão do valor particular de cada bem, de cada carro. E qual que é o meu medo hoje com a tabela FIP, tá gente? ZAP. Como é que é montada essa tabela? Então é o seguinte, há muito tempo, que a FIP queria produzir essa tabela, tá, para imóveis, até para acompanhar como que é o crescimento desses imóveis. Até porque agora, com o crescimento dos fundos de investimento imobiliário, esses fundos também queriam estudos oficiais, né, de instituições idôneas, que eles pudessem apresentar esses estudos de uma forma científica, sistematizada, apresentar para o investidor e falar, ó, o que aconteceu com a inflação, né, que esse índice FIP, ZAP, inclusive, faz a comparação entre como que anda o crescimento da valorização, né, os índices de valorização dos imóveis, e como anda o índice de valorização, por exemplo, do crescimento da inflação. Você pode comparar. Então, se você olhar lá, eu quero ver a médio prazo, o que aconteceu nesses últimos anos. Você percebeu aqui que nesses últimos anos, né, a valorização do imóvel foi muito maior. Beleza. Mas e agora, nos últimos 3 meses, 4 meses, no último ano, o que aconteceu? Para eu tomar a minha decisão. Então as decisões ficam mais objetivas, as decisões ficam mais seguras e, consequentemente, o que eu falei? A economia gira mais, essas pessoas investem mais em fundos imobiliários. Quando essas pessoas reúnem as suas economias, que às vezes são pequenas, mas se unem, né, num fundo de investimento imobiliário, você pode conseguir construir mais, ter mais emprego, enfim, gerar toda essa economia, tá? Circular esse dinheiro pela praça. Mas aí o que acontece? O meu medo é que, mais uma vez, comecem a se utilizar do que está indicando lá no índice FIP-ZAP como se fosse uma verdade absoluta. O cara foi olhar aquilo como se fosse ver a representação direta do preço do apartamento dele no que está ali na tabela do FIP-ZAP. E aí é mais absurdo ainda, gente. Mais absurdo ainda. Tá? Vou dizer para vocês por quê. Voltando aqui à questão do carro. No caso do carro, no caso da tabela FIP, nós temos uma amostragem, tá, desse universo que é o Brasil. Tá? E nós podemos dizer que no caso do carro, sim, as amostras vão ficar mais próximas dessa média. As variações que nós vamos ter de um veículo para o outro não são tão grandes como ocorre com os imóveis. No caso dos imóveis, nós vamos ter fatores que promovem uma mudança, tá, no valor que vai ter aquele imóvel muito, mas muito grande. Vai ficar muito desproporcional. Essa média que faz o índice FIP-ZAP, tá? Entendo a minha crítica aqui. Mais uma vez, eu vou dizer com todo cuidado, fazer o índice FIP-ZAP é excelente, é ótimo, vai fazer um bem, inclusive, para esse novo segmento que está crescendo, que são os fundos de investimento. Mas utilizar isso, tá, gente, para definir um preço em caso particular, pode levar a um erro gigantesco. Então, cuidado para isso. Quando você assiste o vídeo até deles instruindo lá para como utilizar o índice, você pode ver que nem eles propriamente falam isso. Que você pode usar diretamente o índice para definir o preço do imóvel. Por quê? Vamos ver o que acontece. Como que eles definem um preço, por exemplo, de venda? Eles vão ter lá 50 cidades no qual eles fazem esse levantamento.
Aí já começa um problema. Acontece, gente, que de uma cidade para outra tem uma diferença gigantesca, enorme, dentro do mesmo estado, por exemplo. O que pode estar acontecendo com uma capital igual Curitiba? Que é uma capital, sim, que cresce muito. Você tem uma boa valorização dos imóveis. O que pode estar acontecendo é que cidades de porte médio e pequeno estão perdendo moradores para um grande centro igual Curitiba. Então Curitiba está valorizando porque essas pessoas estão saindo das suas cidades e indo para Curitiba. E aí, o que vai estar acontecendo com essa cidade de porte médio e pequeno? Ao contrário, se pessoas estão saindo, está gerando o quê? Uma demanda menor por imóveis. Então, nesse caso, gente, pode estar caindo o preço dos imóveis. Então, cuidado. Cuidado com isso. Indicar o que está acontecendo em algumas cidades não é representativo do estado. Indicar o que acontece em Londrina, indicar o que acontece em Curitiba, não é indicar o que acontece numa cidade pequena. Das quase 400 cidades que nós temos no estado do Paraná, por exemplo. E isso em qualquer lugar, gente. As capitais, né, pelo que está acontecendo na nossa economia nas últimas décadas, é um comportamento, né, da sua procura, da sua demanda e da sua oferta imobiliária muito, muito, muito diferente do que ocorre nas cidades do interior. Então, Londrina e Curitiba, por exemplo, não são representativos do estado. Não são. Então, cuidado com isso. Você pode dizer assim, eu posso imaginar o que está ocorrendo no mercado de Maringá, por exemplo, similar ao que ocorre em Londrina? Até dá, porque tem muitas similaridades. Mas o que acontece em Maringá e o que acontece em Curitiba e o que acontece em Londrina, no nosso estado aqui do Paraná, e isso se repete nos outros estados que são estudados, né, por esse levantamento da FIPZAP, é muito diferente. Então já começa por aí. Você não pode pegar como referência o quanto que valorizou o imóvel em Londrina e tentar transferir para uma cidadezinha pequenininha de 20 mil habitantes. Você tem que entender o que está acontecendo com a economia daquela cidadezinha. E que, dependendo, pode ser até maior do que Londrina, pode ser até maior do que Curitiba. E aí também nós vamos para o quê? Para a faixa de tipo de produto, que isso ali também não é feito, gente, não tem esse índice. E nós que trabalhamos com essa questão de fazer a avaliação dos bens, né, dos valores e dos preços dos imóveis, nós sabemos. Você pega uma mesma cidade que está vivendo uma mesma realidade econômica, a oscilação, a variação de preço de um imóvel de alto padrão é uma coisa, a padrão altíssimo padrão, alto padrão, médio padrão, baixo padrão, bem popular mesmo, vão ser diferentes. Por quê? Porque as realidades econômicas estão sendo influenciados, né, as faixas sociais econômicas estão sendo influenciadas de forma diferente. Então, quando você tem um plano, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, você pode impactar preços de casas populares, mas não necessariamente você impactar lá apartamentos, como eu falei, de alto ou altíssimo nível. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa, além da particularidade da cidade, da particularidade do tipo de imóvel que você está trabalhando, vai ter a particularidade daquele imóvel específico, daquele imóvel. Então você vai pegar, depende da cidade, depende do tipo de imóvel, se é de alto padrão, médio ou baixo, para ver o que a economia está influenciando nele. Aí você vai naquele imóvel, porque ele vai ter uma posição geográfica dentro daquele município, dentro daquela cidade. Então, dependendo da situação onde ele está, você pode estar num município onde caiu, você pode estar num município onde caíram os preços, porque pessoas mudaram dali, então caíram os preços. Aquela faixa de imóvel, né, daquele padrão de construção para atender determinado segmento da sociedade, né, segundo a sua classificação socioeconômica, também pode ter caído, mas aquele imóvel em particular pode ter acontecido alguma coisa próximo a ele, uma construção, né, algum equipamento público, algum investimento privado, que aquele imóvel em particular foi valorizado.
Então, gente, eu repito aquilo que eu venho desde o início que eu comecei a gravar essa aula aqui, ó, né? Quando eu comecei a falar da tabela FIPE de carros, veículos, e aplicando isso agora à tabela FIPE ZAP para imóveis. Ela é um bom indicativo? Ela é excelente. Eu acho até que corretores, eu recomendo aos corretores, pessoal que trabalha com imobiliária, que esteja olhando esse índice periodicamente. Porque ele lhe dá uma visão de mercado. Ele lhe dá uma visão de mercado. O que está acontecendo com o mercado? Você pode até pensar assim, bom, mas se o mercado, né, eu estou em Maringá, por exemplo, tem imobiliária em Maringá lá, o mercado em Londrina está melhorando, o mercado em Curitiba está melhorando, é possível que na minha cidade esteja melhorando? Sim, é um bom indicativo. No estado como um todo, está gerando um aquecimento? Sim, é possível. Mas esse índice, ele pode definir preços dos imóveis ali em particular? Não. Esse índice, ele pode substituir uma avaliação de imóvel com todos os critérios, gente, tá? Que são preconizados pela BNT 14.653, que você deve utilizar, inclusive, para uma avaliação numa ação no judiciário? Não, não pode. Por exemplo, né, você tem uma ação na justiça que está envolvendo um leilão de um carro. Pode lá o oficial de justiça, ou mesmo o avaliador, ou mesmo o juiz, né, nas suas argumentações, fazer uma busca na tabela FIPE e até usar aquilo? Vamos aceitar que sim. Porque, como eu falei para vocês, as diferenças entre as amostras de veículo e aquela média que a tabela FIPE está mostrando não chegam a ser tão grandes. Agora vamos para a mesma situação. Nós temos uma ação na justiça e aí o juiz, o perito, o oficial de justiça vão abrir aquela tabela, vão pegar uma média de município, uma média, e vão dizer assim, o preço, o apartamento tem tal tamanho, eu vou multiplicar aqui pela média do valor por metro quadrado e pronto, eu sei. Óbvio que não, gente, que não, porque ali vai ter erros absurdos, tanto para cima como para baixo. Então cuidado com isso, não comece a transformar esse índice, tá? Esse índice FIPE-ZAP em instrumento de determinação de preço, gente. Ainda um instrumento de determinação de preço, tá? Para você definir uma venda, para você definir o valor de um aluguel, para você definir o preço de uma ação judicial, ainda é a avaliação do imóvel, daquele imóvel, com as suas particularidades, como eu falei, a cidade, a região onde ele está na cidade, a faixa dele de acabamento, tal, o tamanho dele e as particularidades de cada imóvel, de cada situação, de cada imóvel. Para que vai servir esse índice? Naquele análise de conjuntura econômica, aí ele serve. Mas ele é só mais um indicativo. Lembra quando eu mostro para vocês como é que faz o laudo? E que é muito importante fazer uma análise da conjuntura econômica, tanto da conjuntura econômica nacional, regional e em particular ali daquele bairro, naquela venda daquele imóvel ali. Tem que fazer isso. É bom que você, no caso do processo judicial, né, que você informe ao juiz, que você informe as partes sobre isso, sobre essas particularidades. Então serve para uma análise de conjuntura, mas não pode ser a única coisa que vai determinar o preço. Beleza? Pretendo também, tá, depois trabalhar com vocês um outro vídeo que é sobre georreferenciamento de imóveis para determinação de valores. Por quê? Porque também a tabela FIPE-ZAP ela usa esse georreferenciamento. Só que aí, como eu quero ampliar um pouco mais essa discussão e falar um pouco com vocês sobre como se utiliza essa questão, né, do georreferenciamento e do sistema geográfico de informação para definição de preço nas regiões da cidade, eu vou ter que falar um pouquinho sobre conceitos do que é georreferenciamento, o que vem a ser um SIG, tá? Como que se originou isso na pesquisa de minerais, depois isso evoluiu muito na pesquisa com fertilidade de solo, e aí foram se desenvolvendo os computadores e conjuntamente o software para fazer essa análise,
E inclusive já tem essa recomendação como uma das metodologias dentro da 14.653. Mas aí, como nós já estamos chegando aqui a 30 minutos desse vídeo, eu vou deixar isso para um outro momento, beleza? Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre o uso de georreferenciamento para imóveis urbanos e o uso do sistema geográfico de informação para definição de preços. Joia? Fica essa dica, vou reforçar mais uma vez. Gente, tabela FIP-ZAP é um indicativo. Ele pode ser um componente na sua análise de conjuntura, mas ele não pode ser o único fator que você vai dizer para alguém que o preço de imóvel é tal. E até a variação dos valores daquele imóvel ao longo dos últimos meses, do último ano, né, ou dos últimos anos, de todos os imóveis, não serve, ele é só um indicativo, beleza? Ainda continua valendo a boa e velha avaliação, tá, de cada imóvel em particular. Um abraço para todos. Pessoal, dá um like aí, divulga para os amigos. Sempre peço aí, passa para o Cresce esses vídeos, tá? Porque o Cresce tem que começar a colocar isso para os corretores de imóveis, esses conteúdos também. O pessoal precisa estar se atualizando sobre isso. Tudo bem? Um abraço!